Já tem um tempinho que eu conheço o casal, aproximadamente uns 3 a 4 anos, né? Eu sei que muitos de vocês conhecem há muito mais tempo do que eu. Mas desde quando conheci os dois, que foi de forma totalmente diferente, eu vi o Emerson chegando lá de Manaus e poder recebê-lo juntamente com a família que já estava aqui, né? Parte da família. E vi como era uma pessoa muito especial. Pessoa muito valente, batalhadora. Assim como a Jéssica, que já moradora aqui de Vitória. Como acho que nunca passou pela mente de vocês que você ia casar com a Capixaba, né? E que você ia casar com Manauara. Bom, para quem não sabe, já conversei com eles algumas vezes. Semana passada eles estavam em casa de forma informal, nós conversamos muito, íamos muito, trocamos algumas ideias com relação à cerimônia de casamento, que podia, que não podia acontecer, né, as surpresas que poderiam ocorrer depois do casamento, enfim. Mas é muito bom saber que os dois decidiram juntos e junto com Deus buscaram saber se essa era a decisão correta a ser tomada. E é muito bom saber que tomaram a decisão certa perante Deus. Ele está muito feliz com essa decisão, e vocês, né? Com certeza vocês também, todos nós que estamos aqui prestigiando este casamento. Eu não vou estender muito em minhas palavras, somente vou compartilhar alguns sentimentos que tive nessas últimas semanas, em especial nessa última semana, ao estudar as escrituras, e percebi que eu ia listar alguns dos versículos que nós encontramos nas escrituras. E se eu fosse falar aqui tudo que fala sobre casamento, desde o Velho Testamento até as escrituras modernas, nós sairíamos daqui meia-noite, e ninguém quer estar me ouvindo aqui falar até meia-noite. Então eu selecionei apenas uma, mas gostaria de compartilhar um breve trecho de uma declaração que nós temos na igreja, intitulada de A Família Proclamação ao Mundo. Esse é um documento que foi instituído em 1995, mas com o passar do tempo, à medida que nós lemos, a gente pode ver que a necessidade do que consta nesse documento é cada vez maior. Algo que fala sobre a família, sobre o casamento, sobre os valores. E lá diz assim, que nós, a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, declaram que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. E uma outra declaração, também oficial, eles dizem que o casamento, em seu sentido mais verdadeiro, é um relacionamento entre parceiros iguais, sendo que nenhum exerce domínio sobre o outro, mas os dois se incentivam, consolam e ajudam mutuamente. Os cônjuges precisam ser leais um ao outro e fiéis a seus convênios matrimoniais em pensamentos, palavras e ações. Dentre os versículos que eu pude buscar e ler, eu acredito que um deles é conhecido de todos, que está lá em Gênesis, que diz que, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que lhe seja adequado, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Entre outras que, como eu disse, não vou me estender, mas Paulo ensina sobre o casamento diversas vezes, lá em Corinto, em Éfeso, onde diz que todavia nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem do Senhor. Mas dessas dezenas de escrituras que nós temos, tem uma específica que me fez refletir pessoalmente na minha vida em relação ao meu casamento e o sentimento que eu tive em relação ao que o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, pensa sobre o casamento. Lá em João 2, nós encontramos o relato, até hoje nós temos de escritura, de registro, o primeiro milagre
Salvador Jesus Cristo, durante seu ministério. E onde foi que ocorreu o primeiro milagre de Jesus Cristo? Numa festa de casamento. E a Escritura diz que Maria, convidada no casamento, Cristo também lá, com alguns de seus discípulos, em determinado momento eles se deparam com um problema. O vinho do casamento tinha acabado. Para nós talvez é simplesmente pensar, a gente vai ali, compra um refrigerante, volta, né, um suco, joga um tangue ali na água, né, faz um suco e tá tudo resolvido. Mas para a tradição judaica, não era simplesmente uma bebida que tinha acabado, mas era uma tragédia se todo mundo soubesse que não tinha vinho no casamento. Mas que depressa Maria então procura Jesus Cristo. Ela sabia onde estava a solução. Chama Cristo e fala assim: acabou o vinho. E depois de trocar algumas palavras entre eles, ela vira para os servos que estavam na festa e fala assim: olha, fazei tudo que ele mandar. Cristo então vê 6 talhas de como se fosse um reservatório de água, e fala para os servos: vai lá e enche de água esses reservatórios aqui. E esses reservatórios geralmente não eram água que se colocava para ingerir, mas era água para a purificação dos judeus, onde eles se lavavam ali para fazer suas cerimônias. Os servos foram e fizeram exatamente como Cristo ordenou. E ele falou: agora vai, leva para o mestre de cerimônias para ele provar. E aí quando eles levam para lá, os servos viram entrando água, e quando levou para o mestre de cerimônias, ele chama o noivo e fala assim: olha, você deixou o melhor vinho para o final. Geralmente servia-se só o vinho, né, primeiro, depois que as pessoas estavam cheias de vinhos, colocavam os piores vinhos para o pessoal tomar. E ele falou: nossa, esse vinho agora é o melhor vinho que você colocou no final. O vinho que Cristo tinha feito um milagre. Por que eu gostaria de trazer aqui esse relato? Algo verídico. Primeiro que a fé que Maria teve quando encontrou um problema e sabia que Cristo era capaz de resolver aquele problema. O problema era a falta de vinho. E nós vimos que quando Cristo entrou naquele casamento, aquele vinho que tinha se acabado e a água que talvez seria uma água impura se tornou o melhor vinho. Assim como foi falado na oração do irmão José Eduardo aqui, nós temos várias pessoas que talvez estão prestes a se casar, outros que já se casaram há muito mais tempo, né? Nós falamos sobre bodas de prata, de ouro, e agora principalmente o casamento de vocês está se iniciando, né? Eu não tenho dúvidas que se, assim como Maria teve a fé de trazer o Salvador Jesus Cristo para aquela ocasião, aquela festa de casamento, se o casamento trouxer Jesus Cristo para dentro dele, não há problema que possa vencer aquela ocasião ou aquele casamento. Mas, se pelo contrário não chamarmos ele, pode ser que de fato aquele vinho se torne uma tragédia. Sei que Jesus Cristo, quando nós centralizamos a nossa vida dele, há milagres. Talvez o vinho, que possa ser o problema atual de nossas vidas, pode ser lá um problema financeiro, pode ser essa falta de vinho, pode ser a divergência de opiniões, culturas diferentes, pode ser. Mas por mais que o vinho acabe, mais uma vez, se fizermos como Maria, confiar de que Cristo pode mudar a situação, isso pode mudar a situação e continuar a felicidade para sempre.
Nós cantamos o hino, né? As famílias poderão ser eternas. Nós acreditamos na igreja que o casamento, o que nós vamos fazer aqui tem duração mortal. Assim, quando deixarmos essa vida, deixará o casamento. Porém, nós acreditamos que, assim como Cristo venceu a morte, como diz a Escritura, o que Deus ajuntou não separa o homem. Acreditamos que existe um meio que nem a morte pode separar o homem e a mulher. É por meio do selamento no seu santo templo, que vocês vão realizar em um outro momento, ainda essa semana. Muito bem, mas eu gostaria de testificar aos irmãos daquilo que eu sei. De que Deus, ele vive no plano de felicidade dele, o marido e a mulher, o casamento é essencial. Não tenho dúvidas de que Salvador Jesus Cristo, ele vive, ama cada um de nós. Não há qualquer casamento aqui, nem o casamento de vocês, que seja menos importante que o casamento que aconteceu lá em Caná da Galileia há mais de 2000 anos atrás. É tão importante quanto para ele. O que ele mais quer é a felicidade de vocês. Todos nós aqui também queremos a felicidade de vocês. É o que eu gostaria de compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo.